Ô glória! Chegamos no capítulo 14 do livro de Provérbios, da sabedoria de Salomão. Nós estamos em 31 dias e 31 capítulos do livro de Provérbios, hein? Eu estou considerando que serão 31 dias para o melhor ano da sua vida. 31 dias para o melhor ano da sua vida. Se você pegar todas essas sabedorias que nós temos falado aqui todos os dias e você as implementar, as praticar, eu não tenho dúvida de que a sua vida vai tomar outro rumo. De fato, a sabedoria de Salomão, ela está disposta para todos nós e ela é o que, enfim, quando você olha os resultados de Salomão, você entende que existe uma bênção muito forte da parte de Deus aqui nesse livro. Então vamos para lá. Vamos para lá, para Provérbios capítulo 14. Vem comigo, abra sua Bíblia, pega aí papel e caneta para você começar a fazer suas anotações. E o início do capítulo, versículo 1 do capítulo 14 de Provérbios, vai falar um versículo muito conhecido. Nós não vamos prolongar nele, nós vamos comentar sobre ele, porque de fato é um versículo que gera assunto para muita coisa. Essa semana me foi recomendada, me foi comentado, na verdade, para a criação de um tema que aborda muito a mulher empreendedora, a mulher empresária. E é algo que o Senhor está começando a colocar no nosso coração e vem coisa boa por aí. Então, vamos começar esse capítulo lendo esse primeiro versículo, fazendo alguns comentários. Eu quero que você anote isso e pesquise. Como eu sempre recomendo, leia todo o capítulo, leia com atenção, versículo por versículo. Anote os direcionamentos que Deus te deu naquele momento, naquele dia. A leitura de Provérbios, eu acho que ela deveria ser todos os dias. Todos os dias nós precisávamos ler pelo menos um provérbio, pelo menos um capítulo ou parte de um capítulo, para que a gente possa ter algo para praticar naquele dia na nossa vida, como algo prático, tá bom? Então vamos lá, olha, o primeiro versículo do capítulo 14 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Só da leitura você já viu que eu não vou entrar a fundo nesse assunto porque ele vai longe, mas eu quero trazer só uma explanação sobre a sabedoria que capacita a edificação e sobre a edificação e a insensatez, porque aqui a Bíblia está dizendo que a mulher sábia, ela edifica, e a tola, ela derruba, ela destrói. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu consigo trazer, extrair aqui hoje, de uma forma prática para você, é que a sabedoria, ela capacita para a edificação. E quando nós falamos de edificação, nesse contexto nós estamos falando de construir com propósito. Anota isso. Construir com propósito. Entende? Edificação é uma construção com propósito. Ela não é somente uma construção aleatória ou sem fim. Ela é uma construção com propósito. É essa a mulher sábia que edifica, aquela que constrói com propósito. A sábia edificadora, ela constrói com o quê? Com harmonia, com discernimento, com fortalecimento, buscando sempre a paz e a harmonia, buscando sempre o respeito, cultivando a prosperidade, o desenvolvimento, prospectando valores, sendo prudente nas suas decisões, no seu impulsionamento. São muitas as virtudes da mulher sábia que edifica. Uma edificação, ela exige todas essas coisas, ela vem com ela, a edificação com propósito, ela vem com tudo isso agregado. Ela cultiva a prosperidade, o desenvolvimento, ela prospecta valores e direciona na missão, certo? Então, espero que você tenha anotado tudo isso. E agora eu falo com você sobre a insensata. E eu quero que você anote também
Porque nós estamos em Provérbios e Provérbios nos ensina a amar a repreensão, a correção, a entender que a repreensão, a correção, ela é porque somos amados de Deus. A insensata destrói. A insensatez, ela é a falta de sabedoria, a falta de prudência e a falta de discernimento. A insensatez é falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de prudência e falta de discernimento. Então, você anotando o que é a insensatez, aqui nesse contexto, você já começa a ver que a insensatez ela é marcada pela falta de reflexão, pela falta de inteligência emocional, pela falta do domínio próprio, pela falta de compreensão, pela falta de responsabilidade, pela falta de submissão, pela falta de carinho, pela falta da harmonia, pela falta de geração de paz ou de gerar paz, né? Pela falta de todas essas coisas se identificam como sintomas de insensatez. E acima de tudo, a insensatez, ela tem a falta da honra. Porque quando nós entendemos honra, nós eliminamos a insensatez, porque a honra, ela traz consigo a humildade. Por quê? Porque a humildade precede a honra, está aqui em Provérbios. Então ela traz consigo a humildade, mas a humildade ela vem através do quê? Do entendimento e do conhecimento. Aí a sensatez, que é o contrário da insensatez, ela vem através de quê? Da sabedoria. Então você está vendo que tem muita coisa que a gente pode mexer aqui, nós vamos longe, mas eu espero que esses dois esclarecimentos eu possa ter começado a te ajudar de alguma forma, você anotar isso e hoje começar a colocar em prática algumas dessas coisas da mulher edificadora. Legal? Versículo 3. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Gente, o tolo, ele se autopune. O tolo, ele se autofere. O tolo, ele se autodestrói. Entende isso? Por quê? Porque o tolo, ele na sua boca, ele tem a vara que está ligada à sua soberba. Então, porque o tolo, normalmente, ele é soberbo. Normalmente ele é soberbo, porque ele está ligado ao orgulho, a soberba está ligada ao orgulho. Então, como ele é orgulhoso, ele também é soberbo. E isso, por estar ligado um ao outro, isso leva o tolo a ser um cara, uma pessoa, né, soberba, e ela exala isso, e ela mesma se autopune, porque ela fala muito, fala demais, acaba expressando aquilo que não deveria, falando aquilo que não deveria. Então, ela está ligada à soberba. O tolo, ele é orgulhoso e soberbo, porque o humilde, ele busca ajuda. O humilde, ele busca conselhos. O humilde, ele ama o conhecimento e a sabedoria. O humilde, ele busca aprender com a repreensão. Então, veja que a diferença é essa, porque os lábios dos sábios te protegerão. O que protege? Quando muitas vezes o silêncio fala mais alto. A gente já ouviu isso várias vezes. Vamos seguir adiante. Anotou? O tolo se autopune e o tolo é orgulhoso. Agora, o sábio e o humilde, ele ama conselhos, ele ama o conhecimento, ele aprende com a repreensão. Versículo 7 a 9 vai nos trazer alguns outros ensinamentos aqui muito importantes. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. O versículo 7, o 8 e o 9 diz assim: fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Uau, que lindo, que capítulo maravilhoso. Posso trazer para você os conselhos de um sábio para outro sábio? Que isso aqui basicamente é Salomão direcionando a você e a mim palavras de um sábio a outros sábios, aqueles que amam, né, a sabedoria. O primeiro conselho que ele nos dá é que nós devemos fugir da presença dos insensatos. Isso deveria ser óbvio nas nossas vidas, mas o óbvio não dito não é óbvio, né?
Então precisa ser dito para que seja óbvio. É óbvio que nós precisamos fugir da presença do insensato. Nós precisamos identificar as pessoas insensatas ao nosso redor e nos afastar, fugir delas mesmo. Sim, nos afastar, fugir, sair fora. Você não tem que se assentar na mesa de insensatos, você não tem que ter amizade com pessoas insensatas, você não tem que estar cercado de pessoas insensatas, porque isso é muito mais forte do que você. Ah, então você está dizendo que o ímpio é mais... Não, eu não estou dizendo que ele é mais forte, eu estou dizendo a você que a insensatez ela está ligada ao orgulho e ao pecado que está na nossa carne. E nós já temos uma luta travada. E qual é essa luta? A luta do espírito contra a carne. Quando nós estamos em busca da sabedoria, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela está sempre lutando contra a nossa santidade, contra a nossa real identidade em Deus. Por isso que você deve se afastar do insensato, porque as práticas do insensato acabam te levando ao pecado, à destruição, a seguir os caminhos do insensato, entende? Então é isso. Conselhos de um sábio para outro sábio é fuja da aparência do insensato, da presença do insensato. Não há palavras de conhecimento no insensato, nós lemos aqui. Ele não tem palavras de conhecimento. Ele só tem palavras repetidas ou palavras destrutivas, negativas, murmurações, palavras de aprisionamento. Não há palavras de conhecimento. O insensato, ele é contaminante, ele é enganador e ele é tolo. Essas são as características do insensato. Fuja da presença dele. Esse é o conselho. Aí ele vai dar o segundo conselho, que é se baseie na sabedoria do prudente. Por quê? Ele vai falar por que nós devemos nos basear na sabedoria do prudente. Porque, primeiro, o prudente, o sábio prudente, ele busca entender o seu caminho. Ele sabe para onde ele vai, ele sabe para onde ele está indo, ele tem noção daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele quer realizar na vida. Ele não fica iludibriado com coisinhas e com mimimis, ele vai além disso. Ele sabe aonde que ele quer ir, ele tem ideia, ele tem noção do caminho que ele quer prosseguir. Então, o sábio prudente busca entender o seu caminho. Outra coisa, ele sabe onde que ele quer chegar e onde ele está. Esse que é o catch. Ah, eu tenho uma visão extraordinária de um futuro brilhante, maravilhoso, mas aonde você está agora? Entende? E aí agora onde você está, você olha e fala assim, não, pô, mas é impossível eu chegar na visão, e isso é muito bom. Você tem que olhar hoje aonde você está e entender que aquilo aonde você quer chegar é impossível da maneira que você está vivendo agora. É isso mesmo, é ousadia, isso é fé. Isso é fé, você projetar, imaginar, acreditar de que você chegará em um lugar que hoje você ainda não está nele. Mas você precisa se conscientizar de onde você está. Porque quando você se conscientiza onde você está, você começa a entender que aonde você quer chegar, você precisa de realizar algumas coisas. E aí você vai começar a trabalhar em cima disso. E aí você vai ter ousadia. E você vai fazer o que tem que ser feito. Então, o prudente, ele sabe aonde ele quer chegar e ele também sabe aonde ele está. Ele celebra todas as conquistas, todos os ganhos, entende? Os retos, eles têm boa vontade. O último conselho dessa sessão aqui, ele tem boa vontade. Então você identifica um prudente sábio nessas atitudes. Versículo 15 ao 18, nessa penúltima etapa, antepenúltima, né? Nós temos mais duas reflexões aqui. Eu anotei muita coisa desse capítulo e eu preciso compartilhar com você, capítulo 14, versículo 15 a 18. E o versículo 15 a 18 vai dizer assim, olha só. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo sequer. O sábio, ele é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras, e quem tem más intenções será odiado. Agora, os ingênuos, eles herdam a tolice, e os prudentes, eles se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas, e os ímpios farão súplicas junto às portas dos justos.
Gente, de ingênuo a prudente. Vamos analisar isso? De ingênuo a prudente? Presta atenção. O ingênuo, ele dá crédito a tudo que se fala, tudo que se diz. Ele é afoito, ele acha que está seguro, que está firme. Ele não tem convicção nenhuma, mas por ele ser afoito, ele acha que está seguro. Logo, logo ele se irrita rapidamente, de qualquer forma, qualquer maneira. Ele comete loucuras quando ele se irrita facilmente, ele faz doideira, ele faz bobagem. Ele é odiado quando ele demonstra suas más intenções. E ele apenas herda tolices. Essa é a vida do ingênuo. Isso é o que nós extraímos aqui desses versículos. Só que esses versículos falam do prudente, fala do sábio prudente. E aqui nós extraímos o quê? Que o prudente ele faz o quê? Ele reflete sobre todas as coisas, ele reflete, ele para, ele pensa, ele analisa. Ele não toma decisão abrupta, ele não é louco. Ele sabe, ele reflete sobre tudo antes de dar um passo. Ele não dá nenhum passo sem antes refletir, estudar e entender o assunto. Ele é cauteloso e se desvia do mal, que é o mais importante. Ele tem um discernimento consigo e ele se desvia do mal quando ele o discerne diante dele. O cauteloso, ele se desvia do mal e eles se coroam com o conhecimento. A glória deles, a coroa deles é o conhecimento. Ele governará sobre todos os maus e os ímpios clamarão diante das suas portas. Ou seja, o caminho do prudente é levá-lo a governo. A governo. Ele governará sobre os ímpios, sobre os infiéis, e eles clamarão diante das suas portas. Você está entendendo? Se tornarão de desejo. Versículos 26 e 27. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Meu Deus. Amparo, refúgio e fonte de vida. Amparo, refúgio e fonte de vida. O temor do Senhor, ele proporciona amparo e forte amparo. Não é qualquer amparo, mas é um amparo forte. É um cuidado que ele tem conosco, é um carinho, é uma proteção para nossas vidas. Ele também é refúgio para os nossos filhos, ou seja, a prudência nos leva a adquirir bênçãos geracionais sobre as nossas vidas. Está entendendo? Sobre os nossos filhos, nossa casa. E o temor do Senhor, ele gera fonte de vida para evitar os laços do inimigo, para evitar os laços da morte. Ele gera fonte de vida para evitar os laços da morte. Versículo 29, agora eu quero ler com você, já caminhando para o encerramento. Diz assim: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente se perde a calma faz um elogio à loucura. O versículo 33 diz assim: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. Presta atenção. O versículo 29 diz que o entendimento ele traz equilíbrio. Ele traz equilíbrio. O descontrolado perde a calma rapidamente e dá bom dia à loucura. O entendimento traz equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Então isso que é importante que você entenda, que você compreenda, que você coloque em prática, né, na sua vida, o entendimento das palavras, da sabedoria, para que você tenha equilíbrio. Porque o descontrolado ele perde a calma muito rápido e ele acaba dando bom dia à loucura. Então, sabe, o controle ele é adquirido através do entendimento, certo? E o que há no interior dos tolos logo se manifestará, logo vai vir à tona, logo vai sair para fora. Não fique escondido. Tudo sai para fora e todos ficam sabendo. Então entenda que a maldade ela não permanece dentro de nós muito tempo, ela sai, ela é exalada, a gente consegue enxergar ela, tá certo? Então eu espero que através dessas passagens de hoje aqui, desse capítulo tão rico, são 35 versículos, de uma riqueza absurda,
Anota esses ensinamentos. Se está fazendo sentido para você essas mensagens, esses ensinamentos, eu te peço que você dê o like, aciona o sininho aí para você receber novas notificações quando a gente postar novos vídeos e se inscreva no canal e compartilha com algumas pessoas esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar algumas pessoas aí a entenderem Provérbios 1 a 31 em 31 dias. Deus abençoe você, sua casa e sua família em nome de Jesus.